queria abrir a palavra com os irmãos. Vamos abrir a palavra neste momento, um texto muito conhecido, Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33. Mateus capítulo 14, dos versos 22 a 33. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós queremos, Pai, te agradecer por esta noite, pela alegria de nos reunirmos aqui com os nossos irmãos, Pai. Estamos felizes por isso. Felizes também porque o Senhor nos dá a oportunidade, nesta hora, de levar um pouco da Tua palavra a todos aqueles que estão nos lares, aqueles que estão através também do Instagram, ó Deus, querendo ouvir a Tua palavra, porque por vezes nos equivocamos, achando que as pessoas, de um modo geral, não estão interessadas na Tua palavra. Isso é um grande equívoco. Existem pessoas que estão precisando e desejando ouvir a mesma. E nós te pedimos agora que o Senhor fale aos corações, porque nós te oramos assim e te agradecemos, porque oramos em nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que vive e que reina e reinará por todo sempre. Amém. Meus amados irmãos, após o grande milagre, a primeira multiplicação dos pães, algo acontece. Jesus, que estava percebendo com muita clareza, isso João nos fala no capítulo 6 do Evangelho segundo João, versículos 14 e 15, Jesus percebendo que diante das maravilhas que ele estava operando, havia um movimento que intentava projetá-lo à posição de rei, de assumir um cargo político. Ele percebendo isso, ele encontra uma forma de despedir as pessoas, de tirar um tempo para orar, para que também essas oportunidades que por vezes surgem, mas que não estão dentro do propósito de Deus para nós, elas não viessem a ser tão fortes ao seu coração. Então, o que Jesus faz? Jesus, ele encontra um meio, primeiramente com muito amor, de despedir aquelas pessoas que estavam em seu entorno, todos maravilhados com um grande milagre da multiplicação dos pães. Os discípulos também puderam observar que Jesus, ele tinha toda a condição de suprir as suas necessidades. E isso aqui é muito importante que nós falemos. O mesmo Jesus que supriu a necessidade de todas aquelas pessoas, esse mesmo Jesus, ele também hoje, ele tem condição de suprir todas as nossas necessidades. Inclusive, é uma promessa bíblica que está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus, Deus, que é Deus, ele é poderoso para suprir todas as nossas reais necessidades. Não digo, como acontece na teologia da prosperidade,
essa ideia de que Deus nos dará tudo como se fosse um grande Papai Noel. Mas as nossas necessidades verdadeiras, Ele supre, Ele tem esse compromisso, porque Ele nos ama, Ele nos protege. E na passagem em tela, o que nós observamos é que eles também vão verificar que Jesus tem condição, tem autoridade para protegê-los e capacitá-los. Então, o conhecimento de Jesus está vindo sobre os seus discípulos de maneira cada vez mais acentuada, cada vez maior. Assim como acontece conosco, nós também crescemos nesse relacionamento com Jesus Cristo e vamos nos aprimorando na nossa caminhada e na nossa jornada. E Jesus, ele compele seus discípulos a que entrem no barco. E entrem no barco e nós vemos que ele tem uma intenção. Ele tem uma intenção de que eles caminhassem, que eles seguissem em direção ao outro lado do lago. Essa é a visão de Jesus. E enquanto isso, ele despediria aquelas pessoas e tiraria um tempo também para poder orar. E quando nós percebemos que Jesus, ele sobe ao monte para orar, e aí eu queria dizer para você que não é importante necessariamente subir ao monte para orar, pode ser dentro do seu quarto, pode ser num ambiente aberto, onde quer que você esteja, você podendo orar, você deve orar. E nós observamos que Jesus, ele mantinha essa comunhão em oração com o Pai, mesmo sendo Deus, ele sempre orava. E William MacDonald diz que neste momento ele estava orando, e orando por seus discípulos. E talvez lutando também com algumas tentações. A tentação, como eu já falei, de talvez ser projetado a um cargo político que não era, na verdade, o seu objetivo, porque o seu reino não era o reino deste mundo. E aí o texto vai nos dizer ainda, quando nós chegamos no versículo 22, só para a gente poder rememorar o versículo 22, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado. E quando eu penso que Jesus tinha uma intenção de que eles fossem para o outro lado, eu tenho a conclusão, chego à conclusão de que, de fato, eles, por mais que o tempo estivesse difícil, por mais que os ventos fossem contrários, por mais que o mar estivesse revolto, eles chegariam ao outro lado, porque Jesus tem autoridade para cumprir aquilo que ele mesmo designou. E eu digo para você, nesta noite, usando de uma forma metafórica, eu diria para você que Jesus também, ele nos projeta, ele nos leva aonde ele quer, onde ele tem o desejo que nós cheguemos. E isso aí é feito de maneira soberana. Pode ser que o curso, e em meio ao curso, haja algumas dificuldades e problemas, mas ele sempre nos leva onde ele tenciona nos levar. E o texto nos fala que enquanto ele despedia as multidões, ele faz algo muito interessante, que é justamente ficar só e orar. Nós precisamos tirar um tempo de oração à semelhança daquilo que Jesus fazia. Nós precisamos nos voltar para Deus, falar com Deus, abrir o nosso coração e falar para Ele das nossas dores, das nossas tentações, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Tudo isso é importante que nós façamos. Depois, quando nós chegamos ao versículo de número 23, nós vemos mais uma vez, só para reiterar, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Esse ponto aqui é importante, orar sozinho. Nós devemos orar em conjunto, em família, orar na igreja, mas nós precisamos também desenvolver a nossa espiritualidade, de forma a orar sozinho, a ter um tempo com Deus, a ficar sossegado diante de Deus e falar com Deus. Jesus fazia isso, e é um grande sinal de que nós também devemos imitá-lo. Ele é o maior exemplo de ser humano, de humanidade. Se alguém quer ser plenamente humano, seja como Jesus Cristo foi, embora ele também fosse Deus, mas ele é o maior exemplo que nós temos de humanidade. E o texto nos diz no verso 24, entrando o barco, entretanto o barco já estava longe. Então, significa dizer que o barco já estava em alto mar, estava indo em direção ao projeto, à ideia que tinha.
e o barco já estava longe. E quando eu vejo essa ideia do barco longe, significa dizer que voltar era algo impensável. Era algo que não poderia ser pensado de forma alguma. Tinha que prosseguir. Assim como nós também na caminhada cristã, na nossa espiritualidade, nós não podemos regressar. Nós não podemos, na verdade, voltar atrás. Nós temos que prosseguir, ir adiante. Nós não podemos desistir da obra que Deus está realizando na minha vida e na sua vida, daquilo que Ele tem proposto para mim e para você. Não importa se você seja alguém que trabalha na vida secular, não importa se você se dedique exclusivamente ao ministério pastoral, mas nós precisamos prosseguir, segundo os intentos de Deus para a sua vida e para a minha vida também. E o texto fala para nós que o barco já estava longe. Eu tenho certeza que nesta noite você deve estar pensando, meu barco já está longe, já tem um grande tempo decorrido e eu não tenho mais como voltar. Eu abracei a essa fé, eu conhecia esse Deus e por mais que as coisas estejam difíceis e que nem tudo transcorra da maneira desejada, eu amo a esse Deus, eu amo Jesus Cristo, eu amo a sua obra e só encontro sentido na minha vida em viver para Ele. Por isso eu vou prosseguir. E o texto nos fala, veja comigo, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas. Então veja que, por vezes, a nossa própria vida, nessa metáfora que eu estou construindo aqui, a nossa vida também está sendo açoitada por ondas. Nós enfrentamos momentos muito difíceis, momentos perversos até, momentos que nós nos atemorizamos, nos preocupamos demais, porque são momentos difíceis e complicados. E, da mesma forma, a nossa embarcação, a nossa própria vida, ela é açoitada pelas ondas do mar, como dizia aquele hino antigo, né? Essas ondas do mar da vida, e a gente passa por isso tudo. E ele explica por que, no versículo 24, que tudo isso acontecia, porque o vento era contrário. Eu não sei o que se passa contigo nesta noite, você que nos ouve, nos assiste pelo Zoom, ou até mesmo pelo Instagram, mas eu diria para você que existem tempos na nossa história que são tempos de ventos contrários. O vento é contrário. As coisas que estão acontecendo conosco não são coisas desejáveis. O tempo não é bom, temos desafios, temos grandes e sérios problemas por vezes na saúde, problemas financeiros, medo da enfermidade, medo da morte, essas questões todas que envolvem a existência humana, porque os ventos são contrários por vezes. Se o seu tempo está sendo um tempo bom de calmaria, dê glória a Deus e aproveite, mas mais cedo ou mais tarde nós vivemos épocas de ventos contrários. E o texto nos fala justamente que era isso que estava acontecendo. Que coisa linda é perceber que, quando nós olhamos para o texto bíblico e analisamos a nossa própria vida e o nosso tempo, nós olhamos para o século XXI, vivendo essa pandemia, nós percebemos que o vento está contrário sobre muitas vidas, sobre toda a humanidade, porque ainda que nós não soframos, sempre existe alguém ao nosso lado que está passando por dor, por luto, e com isso nós também nos entristecemos e sentimos a dor dos nossos queridos e até mesmo, por que não dizer, de toda a humanidade. Então é justamente isso que ele nos fala no texto, nós vemos com muita clareza isso. Bom, e quando nós pensamos também, quando chega no versículo seguinte, o texto fala assim: na quarta vigília da noite foi ter Jesus com eles. É interessante dizer que a quarta vigília da noite era um período entre 3 da manhã até 6 da manhã. E curioso também verificar que Jesus não veio antes, ficou um longo tempo precisa, segundo querer, segundo o seu entendimento. O que significa dizer que, embora o nosso barco possa estar sendo projetado de um lado para o outro por causa das ondas e do vento contrário, Deus está no controle e no comando da nossa vida, da nossa embarcação e de todo mundo.
Então, na verdade, o nosso Deus, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, ele aparece justamente na quarta vigília da noite. Ele não veio logo, ele não veio tão rápido, ele veio no momento preciso, ele não veio no cronos, no cronômetro, no tempo da gente, no relógio da gente, mas ele veio justamente no kairos, no tempo exato, segundo o seu entendimento, segundo o seu querer. Mas ele veio, e ele veio na hora. Quero que você entenda que o socorro de Deus, a bênção de Deus, ela sempre chega devido, e isso deve ter um impacto muito forte sobre a nossa vida, porque nós temos a certeza que é Ele mesmo quem cuida de cada um de nós, é Ele quem nos protege e que Ele está atento. Ainda que esteja no monte, Ele está orando. Ele está orando e está pensando também nos seus discípulos. Que coisa linda, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto. E aí, o texto vai nos dizer assim, veja comigo. Na sequência, foi Jesus ter com eles andando por andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Irmãos, o que eles poderiam pensar? Homens experimentados, homens que em grande parte sempre trabalharam no mar, pescadores, quando eles observam um ser andando sobre as águas, que não poderia ser uma pessoa meramente humana. E a ideia mais clara que eles tiveram é que fosse um fantasma, algum espírito, alguma coisa que o valha. E, obviamente, ficaram aterrados, ficaram com medo, ficaram profundamente assustados. E quando eu penso que Jesus veio justamente na quarta vigília da noite, eu fico lembrando de uma frase que há muito tempo eu li, uma frase que dizia que o ponto mais escuro de uma noite é justamente aquele que, na sequência, se anuncia um novo dia. Ou seja, o ponto mais negro, mais escuro, mais difícil da nossa vida é aquele ponto no qual, logo na sequência, virá o alívio, virá a bênção, virá o socorro da parte de Deus. Então, essa imagem é muito interessante, porque existe um ponto mais escuro da noite, mas a sequência imediata é justamente a hora em que tudo clareia, onde chega a aurora de um novo dia, onde tudo se faz claro. Que coisa linda é perceber que o nosso Deus, Ele está conosco em todos os momentos, e nesse ponto ideal, Ele surge para trazer a bênção, para trazer o socorro aos seus filhos. Mas quando nós olhamos e vemos que um fantasma era a ideia mais provável, segundo a visão dos discípulos, nós, olhando para nós mesmos, nós pensamos o seguinte: existem momentos na nossa vida que a gente faz igualzinho os discípulos. Jesus está ali, vindo ao nosso encontro, mas nós não o reconhecemos, nós não o percebemos, nós não entendemos que é Ele que está vindo ao nosso encontro. Ele estava ali agindo e eles não conseguiam perceber. E a ideia mais clara, mais sensata aos olhos deles, era imaginar que fosse um fantasma, quando era o próprio Senhor Jesus que estava ali. A vida também é assim, por vezes, quando nós enfrentamos as nossas vicissitudes, as nossas dificuldades, que é o diabo que está mandando na nossa vida, que está tendo vez na nossa vida, nós pensamos que Deus se ausentou por completo, que Ele não está preocupado conosco, que Ele não cuida de nós, e isso é um grande engano, é um ledo engano. Ele está cuidando de tudo, porque não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é aquele que nos protege, é aquele que tem planos em nossa vida, e ninguém pode frustrar a esses planos que Ele possui para conosco. Então, os discípulos são meio que movidos por uma certa incredulidade, uma oscilação espiritual, uma visão ainda muito imperfeita, uma leitura deficiente dos eventos da vida.
E uma das coisas que nós precisamos pedir a Deus é que Deus nos dê essa percepção exata daquilo que está acontecendo conosco. Mas, objetivamente, que nós saibamos que Ele está reinando na minha vida e também na sua. E quando nós chegamos mais à frente, no versículo 27, nós lemos assim: mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo. Lembre-se que eles gritaram, não se esqueça disso, eles gritaram. E é interessante dizer que quando eles o fazem, Jesus está indo ao encontro para socorrê-los. É maravilhoso, é esplêndido saber que Deus é assim. Mas Jesus, imediatamente, quando a dor veio, quando o medo surgiu, ele não se demorou. O texto diz que imediatamente ele diz algo para eles. O que ele diz? Tende bom ânimo. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu. Jesus se apresenta, Jesus desfaz o medo que eles estavam sentindo, o pavor, o receio, tudo o que envolvia o coração daqueles discípulos. Jesus percebe e Jesus faz com que aquele grito, ele agora dê lugar, o grito do versículo 25, dê lugar agora a um novo ânimo. E é interessante também frisar que o novo ânimo, que o bom ânimo, ele é preponderante para enfrentarmos o vento contrário ou os ventos contrários da vida. Nós precisamos de ter esse bom ânimo, de ter a nossa alma revigorada. E Jesus Cristo faz isso. Ele nos encoraja, ele nos fortalece. Quando nos sentimos apavorados, amedrontados, fracos para os desafios que a vida nos impõe, às vezes na própria carreira, na própria profissão, na atividade que exercemos. Mas ele diz para nós, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E aqui esse não temais é muito interessante, porque alguém falou, eu já expliquei a vocês, não há como a gente dizer que isso seja correto, mas alguém disse que na Bíblia há 365 menções a não temas ou não temais. Parece que isso não é bem verdade, mas quem desenvolveu essa ideia quer expressar algo até muito, muito bonito, muito bom, embora me pareça equivocado, porque parece que isso não é verdade. Mas ele quer dizer que a cada novo dia, o Senhor Deus está ao nosso lado e dizendo para nós, diante dos desafios da existência humana, não temas ou não temais, porque eu sou contigo. Eu estou com você em meio aos desafios, em meio a tudo aquilo que te apavora, a tudo aquilo que te amedronta. Ele está conosco, diz a palavra, até a consumação do século. Então, ele está conosco durante todo o transcorrer desta vida, mas também ele estará conosco por toda a eternidade. Isso é profundamente tranquilizador, saber que nós temos um Deus que nos acompanha, que está conosco a todo momento, em todas as horas. Que coisa interessante é pensar que realmente a cada novo dia, ter a certeza de que Deus é contigo, que Deus é comigo, isso é maravilhoso, é abençoador. Não sei como viver a vida, não sei como passar por um mundo tão difícil como o nosso, sem ter uma visão grande desse Deus, que é um Deus que participa efetivamente da nossa vida. E aí, meus irmãos, o medo tem o seu lugar. Então, um certo medo, como eles tiveram, é algo que contrabalança, é algo necessário. Porque a pessoa que ela não tem nenhum tipo de medo, ela pode fazer coisas muito loucas, muito doidas. Então, é necessário que esse medo, que essa coragem excessiva, às vezes quero dizer eu, essa coragem excessiva, ela seja contrabalançada com uma certa prudência. Então, em certo sentido, um pouco de medo é salutar, mas o medo paralisante, ele não é bom. O medo paralisante, ele nos priva de vivermos experiências enriquecedoras que Deus tem para a nossa vida. Quando nós olhamos aqui, vemos que há um C da parte
de Pedro, quando se és tu, Senhor, manda-me ter contigo, muita gente olha para esse ser e olha como se fosse uma expressão da incredulidade de Pedro. Como se ele dissesse, se for o Senhor mesmo. Mas quando nós entendemos e lemos o texto, e vemos que ele diz, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas, nos dá a entender que ele acreditava que, sendo realmente Jesus, ele poderia, inclusive, andar sobre as águas. Então, na verdade, é uma grande expressão de fé que brota do coração de Pedro, de uma confiança irrestrita em Jesus Cristo, porque para ele Jesus Cristo era Deus, porque Jesus Cristo tinha autoridade, inclusive, para fazê-lo andar sobre as águas. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Manda-me ter contigo por sobre as águas. Que coisa maravilhosa. Quando nós chegamos mais à frente, nós lemos assim no verso 29. Verso 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. A própria atitude de Pedro de descer e ir ao encontro já é uma grande expressão de fé, de coragem em Jesus Cristo. E a vida, ela nos impõe, por vezes, atitudes assim, de coragem. Às vezes, dentro de nós, estamos com muito medo, com muito receio ainda, mas nós precisamos caminhar em direção aos planos, aos projetos de Deus, às nossas aspirações existenciais. Diz o texto que ele foi, que ele desceu, que ele andou e foi ter com Jesus. Uma expressão de fé. E Pedro era bem assim, né? Uma pessoa contraditória, mas que tinha expressões lindas de confiança em Jesus Cristo. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. No verso 29 e 30, nós vemos, especificamente no 30, que ele reparou na força do vento. E alguém disse que circunstâncias é tudo aquilo que tira o seu olhar de Jesus Cristo. É tudo aquilo que está à nossa volta e que nos leva a deslocar o olhar de Jesus para os problemas, para as lutas, para aquilo que tenta nos impedir. Então, é o que acontece aqui. Neste momento em que ele repara, que ele olha a força do vento, ele tira o olhar que deveria ser mantido em Jesus, aquela confiança estrita nele, e ele olha justamente para a força do vento. Talvez você, no dia de hoje, esteja olhando para a força do vento, que o vento é contrário e o vento é forte, e você está preocupado, você está atemorizado. Mas saiba de uma coisa, Jesus está contigo. Jesus vem e imediatamente diz, não temas. E aí, meu irmão, minha irmã, quando ele percebeu que estava submergindo, ele gritou, salva-me, Senhor. Talvez o que tem faltado a muitos irmãos e irmãs, a muitos amigos e amigas, é justamente fazer o que Pedro fez aqui. Mesmo tendo olhado para as circunstâncias da vida, mesmo tendo olhado para a força do vento, ainda assim ele foi capaz de saber e de vislumbrar a ajuda, o apoio, o socorro em Jesus que ali estava. Ele, na verdade, tem um grito, que é uma oração, que é um clamor, quando ele diz, salva-me, Senhor. Talvez esteja faltando muitos brasileiros, e muitos de nós, fazer essa mesma oração, esse mesmo clamor. Salva-me, Senhor. Senhor, eu preciso de mim, de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso viver uma nova realidade. Senhor, eu dependo do Senhor. Senhor, os ventos são contrários e eu estou em muita dificuldade. Eu estou atemorizado. O desafio é muito grande para mim. Salva-me, Senhor. É o que nós precisamos falar para Jesus Cristo. Nós, nessas horas, não temos que pensar que somos muito cultos e preparados, que estudamos bastante, que temos diversos cursos. Não. O que nós precisamos reconhecer é a nossa impotência diante de alguns desafios e problemas.
e pedir a Ele que Ele venha gerir a nossa vida, que Ele venha nos conduzir. Salva-nos, Senhor. Que Ele seja, de fato, a nossa salvação. Não somente a salvação que nos traz a vida eterna, o perdão dos pecados, mas a salvação de um momento difícil e complicado que, por vezes, nós vivemos. Eu creio nesse Jesus que, quando percebe que já é a quarta vigília da noite, que, segundo o seu querer e o seu entendimento, é a hora certa, Ele vem. E quando esse momento chega, Ele não se demora. Ele aparece, Ele surge para nos abençoar e para cuidar da nossa vida. Versículo 31, e prontamente, e essa expressão, mais uma vez, prontamente. O autor quer mostrar para nós, Mateus quer mostrar para nós que foi prontamente. Ou seja, Ele está pronto, Ele está atento. É só nós gritarmos, é só nós pedirmos, é só nós clamarmos. E prontamente, diz o texto, Jesus estendendo a mão. Ele sabia da necessidade de Pedro, como Ele também sabe da sua necessidade, da minha necessidade. E o texto nos fala que estendendo a mão. E ao contrário daquele hino que é tão querido por todos, né? Aquele hino antigo, né? Que diz que as águas do mar da vida, né, segura na mão de Deus. Diferente um pouco do que o poeta sacro escreveu, esse texto mostra para nós que não somos nós pondo a nossa mão em Deus, em Jesus, mas é justamente Jesus que vem e nos toma. É o que o texto nos fala. Estendendo a mão, tomou-o. Ele disse, homem de pequena fé. Há aqui, de fato, uma censura de Jesus, por ele ter olhado para as circunstâncias, deixar de fitá-lo, de olhar para ele, para Jesus, e olhar para as dificuldades que se apresentavam. Há uma censura, como Jesus fez também em outras oportunidades. E chama atenção, sempre disposto a nos socorrer, prontamente a nos atender quando clamamos por Ele. E é Ele quem nos toma pela mão. É Ele quem cuida de nós. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus Cristo e não tirar o olhar de sobre Ele. Não podemos nos atemorizar, porque Deus tem planos muito maiores para a nossa vida. E nós não podemos ficar por aqui. O nosso barco já está em alto mar. E nós precisamos prosseguir em direção para você e para mim, mas darmos o tempo presente. Mas eu diria para você que lá na frente, quando superarmos essa época de agora, nós teremos novos desafios. Mas tudo que estamos vivendo agora será, na verdade, força, esteio para nós enfrentarmos as dificuldades em Deus que ainda estão por vir. E depois de cada dificuldade enfrentada, nós experimentamos bênçãos, alegrias, conquistas, que o nosso medo poderia nos impedir. E podemos enfrentar os ventos contrários, os mares revoltos, se não estivermos plenamente confiantes em Jesus Cristo. Nós precisamos conhecê-lo, ter experiência com Ele, não apenas uma experiência de conhecimento intelectual, mas também uma experiência de vivência, algo que seja experimental, algo não de ouvir falar, mas algo de conhecer em profundidade por um relacionamento. Então, queridos irmãos, como o autor sacro disse, segura na mão de Deus, não é o que acontece aqui. Na verdade, a nossa situação é tão limitada como seres humanos, que é Ele mesmo que, uma vez que nós falemos para Ele o que se passa conosco, Ele vem e Ele nos toma pela mão. Que coisa maravilhosa saber que
que nós temos um Deus que age assim na sua vida e também na minha vida. Meu amado irmão, o texto vai dizer para nós, vamos terminar aqui, Jesus estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. A experiência vivida por eles deu-lhes a certeza de que ele não era apenas um profeta, que ele não era apenas um curandeiro, alguém que produzia apenas milagres, que outros poderiam produzir, mas que ele tinha um quê a mais. Que ele era, além de um grande homem, e eu digo vero homem, verdadeiro homem, ele era também verdadeiramente Deus. E o texto diz, verdadeiramente és filho de Deus. Eles reconhecem que Jesus é filho de Deus. E ali mesmo se inaugura um tempo de adoração, como se fosse um culto, e eles felizes por estarem junto com Jesus Cristo, o adorando. E o que é mais interessante dizer é que quando nós olhamos para o texto sagrado, o texto diz algo que talvez você esteja desejando nesta noite. Você que está sobrecarregado, você que está vivendo um momento de temor, de aflição, de medo, de desafios maiores do que você, desses ventos contrários, desse vento que te assola, esse vento contrário, o texto diz para nós algo muito bonito, cessou o vento. Algo curto, cessou o vento. E essa expressão tão condensada, ela vem, na verdade, significar aquilo que talvez seja o seu maior e grande desejo nesta noite. Que tudo isso que você está vivendo possa se abrandar, possa se acalmar e você possa prosseguir na sua jornada. E nesta noite nós iremos orar pela sua vida, orar por aqueles que nos assistem também pelo Instagram, vocês que estão aqui pelo Zoom também. Vamos interceder, porque esse que faz com que a tempestade cesse, que os ventos se acalmem, ele está ainda presente entre nós no século 21, estará conosco por toda a vida. O que nós precisamos fazer é depositar a nossa confiança nele. Se você ainda não fez, talvez seja a grande oportunidade de se voltar para Jesus e tê-lo como seu Senhor, como seu Salvador. Se você precisa de perdão de pecados, fale com ele das suas dificuldades, dos seus erros, dos seus equívocos, dos seus pecados, que ele tem poder para perdoar você e te conceder uma vida nova, um novo tempo.